Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nós vamos trazer uma série de 4 vídeos te contando mais sobre a ecologia dos gatos. Desses 4 tópicos que serão apresentados cada um em um vídeo, hoje falaremos sobre o abandono e seu impacto no equilíbrio ambiental. E aí, você sabe me dizer o que o abandono tem a ver com o equilíbrio ambiental? Mas antes de falar sobre isso, vamos falar então sobre a adoção consciente, que aí é o ponto-chave do nosso problema. Nós precisamos que a visão das pessoas sobre os pets deixe de ser essa visão de posse, de objetificação, e lembrar que esses animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem, eles têm sentimentos de tristeza, raiva, felicidade, entre outros. Então, partindo do pressuposto que os animais são sencientes e têm sentimentos, nós temos que saber então que eles são suscetíveis a problemas psicológicos. Podemos não ver e não sentir o que eles estão sentindo, mas eles ainda vão ter problemas psicológicos. E eles vão decorrer do quê? Da não adoção consciente, ou seja, você adotar por posse, por objetificação desse animal, querer mostrar que tem um pet e depois ver que realmente você não consegue suprir as necessidades que ele necessita e acaba dando para outra pessoa ou abandonando ele em algum local. Esses problemas psicológicos, eles também podem vir de outros pontos, ou seja, quando você vai adotar um animal, você tem que saber se você tem espaço suficiente para o tamanho dele, se você vai dar conta da alimentação, porque aí tem o investimento financeiro, também tem a vacinação, a castração, levar periodicamente ao veterinário. A castração é um item extremamente importante. Importante porque nós temos que evitar abandonar os animais, mas infelizmente a gente sabe que não tem controle dessa situação. Então, se ocorrer o abandono, o animal castrado ele não vai se reproduzir para ter uma superpopulação de gatos abandonados. Então, a castração é fundamental, lembrando também que alguns animais saem de casa, não são todos eles que ficam presos ali dentro do ambiente doméstico. Então, você adotar um animal é para você permitir que ele faça o que ele goste de fazer. Se você vai ter um cachorro grande, você precisa ter um quintal grande para ele poder cavar, para ele poder correr. Então você não pode restringir os movimentos daquele animal. Como ainda ocorre muito abandono, lá em Londrina, agora aplica-se uma multa de R$50 mil por maus tratos. Mas nós temos que lembrar que abandono é um maltrato. Como a gente viu, o abandono ele pode causar problemas psicológicos naquele animal. O animal que antes era doméstico, agora ele pode se tornar selvagem. E é aí que a gente entra no impacto do equilíbrio ambiental. Responsabilizar as pessoas que causam esse abandono é de extrema importância, porque além de trazer um prejuízo para esse animal, pode trazer um prejuízo para o ecossistema em que ele vai estar inserido. E aí a gente volta naquela pergunta do começo, o que tem a ver o abandono e qual que é o impacto dele no equilíbrio ambiental? Vamos entender agora então. Então primeiro vamos entender os conceitos de equilíbrio e desequilíbrio. O ambiente, quando ele está em equilíbrio, é quando a fauna e a flora são mais ou menos constantes, ou seja, não tem muito predador para pouca presa, não tem pouco recurso para muitos indivíduos, então ela está ali num equilíbrio. Agora, o desequilíbrio ele vai ser uma alteração que vai ocorrer em um ou mais elementos do ambiente. Pode acontecer tanto na fauna, com o excesso de predadores, ou o excesso de presa e poucos predadores, ou pode acontecer também na flora, quando a gente vê esses desastres, esses crimes ambientais acontecendo. Mas esse desequilíbrio ele pode ser tanto natural ou não natural. O natural, ele leva um tempo para acontecer. O não natural, ele tem a intervenção humana. Sempre quando há intervenção humana no meio ambiente, normalmente os desastres tendem a ser mais rápidos. Então vamos entender agora a questão do abandono e o desequilíbrio ambiental. Quando nós adotamos um gato, ele passa a ser um gato doméstico, ou seja, ele fica na sua casa numa área doméstica, onde você coloca a ração, onde ele pode ter uma caixinha de areia para fazer as necessidades, você troca a sua água. Então, querendo ou não, ele fica dependente do seu dono para ser alimentado, para ser bem cuidado, para ter um espaço saudável. E quando há o abandono desse animal,
quando você joga ele no meio da mata, no meio de uma estrada, é um ambiente extremamente diferente do ambiente doméstico. Aquele gato, ele não vai aprender a caçar, às vezes ele não vai saber aonde encontrar recursos para sua sobrevivência, então ele acaba ficando também um gato mais arisco. Existem gatos domésticos que são mais bravos, no entanto ainda são domésticos, estão em casa. Agora um gato que se torna selvagem, ele acaba tendo mais estresse, porque ele foi tirado abruptamente daquele espaço doméstico para um espaço que ele não conhece, que ele não tem aonde buscar os seus recursos. E o que vai acontecer? Se ele não sabe aonde buscar recursos, ele vai caminhando até encontrar. No entanto, já existiam espécies específicas naquele local que estavam em equilíbrio. E é aí que surge o desequilíbrio. Quando nós inserimos uma espécie que não estava naquele ambiente, ela vai começar a ter uma competição com os animais que já habitavam ali. Então, se você não castrou o seu animal e você abandonou ele se tornou um animal selvagem, ele vai poder se reproduzir, ter mais gatos selvagens abandonados, que eles vão competir com os animais que já estavam naquele ambiente. Isso também acontece com algumas espécies que chamamos de invasoras, ou seja, espécies exóticas que não estão ali. Aqui no Brasil nós temos casos de coelhos selvagens e também de javalis selvagens, que brigam com as espécies nativas e podem até levar esses animais à extinção. Por quê? Porque eles não têm predadores naturais. Então, alguns dos milhares dos problemas do abandono é você trazer um problema psicológico para esse animal, quando você tira ele abruptamente de um espaço doméstico para um espaço em área aberta, ou uma mata fechada, ou no meio da estrada, enfim, um local totalmente diferente daquele que ele se acostumou. E além disso, o equilíbrio ecológico, porque ele vai competir com os animais que estavam ali e, querendo ou não, vai ter que ter o abate desses animais, que é o que aconteceu na Austrália, por exemplo. Aqui nós temos reportagens, A Austrália quer exterminar 2 milhões de gatos até 2020 usando petiscos envenenados. A Austrália declara guerra aos gatos e quer matar mais de 2 milhões até 2020. A primeiro momento, quem observa essa imagem pode ficar um pouco chocado, porque animais domésticos, eles têm um apreço, uma empatia maior pela sociedade. Se fossem javalis, búfalos, ia estar um pouco mais distante, mas quando se falam de gatos domésticos, ficam mais próximo da gente e a gente tende a não gostar da notícia. No entanto, esses gatos estão ameaçando a biodiversidade desse local, ou seja, eles podem exterminar outras espécies por estar tendo um número crescente da sua população devido ao abandono. Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente tem que lembrar que para adotar um animal precisamos ter espaço, lembrar que vamos gastar com alimentação, vacinação, simplesmente a castração, porque esses animais podem ter problemas psicológicos e também pode ocorrer uma superpopulação destes. Bom, agradecemos pela participação, pela atenção de vocês até aqui. E fiquem com os próximos vídeos que vão trazer mais informações extremamente necessárias sobre esses felinos queridos.